fosse realmente do seu calibre, Paulo. Eu acho que você foi um dos maiores cantores que nós já tivemos, com uma banda, com uma boy band, chamado ali RPM, que estourou, que fez o maior sucesso. Mas quando você age dessa forma, você não tem educação, você não tem critério, você não tem mais nenhum mínimo de possibilidade de saber distinguir ali o que é vida real e de um jogo. E você poderia realmente, porque isso não fala sobre o Davi. Se você tentou jogar isso para tentar incriminá-lo de alguma coisa, ou assim, eu não gosto dele e talvez os meus fãs também comprem a mesma questão, então assim, se você fez isso, você pode ter certeza de uma coisa, Paulo Ricardo, que isso fala muito mais sobre você do que o próprio Davi, porque eu volto a frisar, quando a gente entra na casa de alguém, no mínimo que a gente tem que fazer é cumprimentar os moradores, e coisa que você não fez, infelizmente você não fez, e você agiu de forma muito baixa, porque você teve várias oportunidades, você passou por ele, na hora que você chegou ele foi te abraçar, você fingiu que não viu, na hora da gaita você também fingiu que não viu, então não foi só um momentinho assim, tipo, porque foi só nesse momento, não senhor, tiveram vários momentos, mas vários momentos ali que você poderia ter cumprimentado ele, conversado com ele, ou ter tido um gesto com ele. De que forma você acha que vai ficar a cabeça desse cara? Por isso que eu falo, isso é completamente arquitetado, eu sei como são os meandres realmente de produção, a produção eu tenho certeza disso. Boninho chegou para ele e falou o seguinte: Paulo Ricardo, isso é uma opinião minha, mas de forma como eu já vi as coisas acontecerem. Olha só, Paulo, vai lá, não cumprimenta o Davi, porque daí ele vai achar que ele está sendo odiado pelo Brasil. Isso vai mexer ainda mais com a cabeça dele e ele pede para desistir do jogo. Pronto, era esse o cálculo. Eu não queria falar, mas eu falei. Tá? Eu quero saber agora desse chat maravilhoso que a nossa audiência está arrebentando. Eu quero que vocês levantem o dedo quem estiver de acordo comigo, sabe? Por quê? Porque o Boninho chega, pede pro Paulo Ricardo não cumprimentar o Davi, porque daí o Davi, o que ele faz? Ele se sente rejeitado, ele acha que ele está sendo odiado aqui fora, ele vai lá e aperta o botão para deixar o jogo. Pronto, aí vai para quem? Ou vai para Isabelle, ou vai para Cunhão, ou vai para quem? É dessa forma que funciona o esquema. Quando você realmente não tem um jogo claro, é dessa forma que as coisas acontecem, tá certo? E eu queria que realmente vocês levantassem o dedo e quem é que realmente está de acordo com a minha visão, sabe? Porque isso sim é uma forma descarada aí de mau caratismo, de talvez você tirar o prêmio de uma pessoa que levou o seu programa nas costas, seu Boninho, porque ele levou o seu programa nas costas, ele levou o Big Brother nas costas, ele fez tudo acontecer, porque esse programa flopou na segunda semana através da sua cadeira elétrica, que me desculpa, tá faltando muita energia nessa cadeira, porque você não está sabendo escolher os participantes do seu jogo. Você não está sabendo realmente escolher e saber quem são realmente as pessoas que vocês vão confinar ali 90 dias. E como você não quer entregar, inclusive, assinando esse recibo, que o Davi possa ser o grande campeão, você começa a agir dessa forma. Isso eu tenho certeza que pode ter sido coisa, inclusive, do seu próprio Boninho, sabe? Isso é muito comum acontecer em televisão, pessoal, da forma mais discreta possível, porque aquilo lá não foi para atacar o público, aquilo lá foi para atacar o Davi em particular, sabe? Não foi nem para atacar o jogador, foi para atacar o Davi. E é uma forma do quê? De desestruturá-lo e ele começar a achar que ele está sendo odiado aqui fora, porque quando um artista não me cumprimenta, inclusive o próprio dono, né, do tema de abertura do programa, quando ele não me cumprimenta, o que eu vou achar? Que eu estou sendo odiado. E o que eu vou fazer? Eu vou bater o sino. Bater o sino não, eu vou apertar o botão e vou pedir para deixar o jogo. É isso. Eu quero que vocês levantem a mão quem estiver de acordo com essa minha observação. Porque isso eu discuti ontem à noite, inclusive em casa, quando eu vi essa história patética do seu Paulo Ricardo agindo dessa forma com Davi. Eu vi isso acontecer. Na hora eu falei, isso é coisa do Boninho. Na hora eu falei, isso é coisa do Boninho.
Ele chamou o Paulo Ricardo e falou, vai lá e não cumprimenta o Davi. Agora, a suposição de que talvez ele possa ter feito isso para o Davi desestruturar ainda mais o Davi, para que o Davi peça para deixar o jogo, eu também tenho que pensar. E é uma suposição minha, é uma opinião minha, e ninguém pode vir para cima de mim com a minha opinião. E se quiser processar também, que processe, eu pouco lá tenho medo de processo. Processo nasceu pra gente. Se ninguém processa cachorro, ninguém processa bicho, ninguém processa leão, ninguém processa, as pessoas processam gente. Então, a partir do momento que eu sou processado, ok, eu sou ser humano que nem você, então processa. Existe uma distância muito grande entre você processar e ganhar. Então, ponto, pode fazer o que quiser, arregaça, faz o mais me calar diante as minhas observações, diante as minhas opiniões, daquilo que eu enxergo, daquilo como eu vejo que é movimentado, inclusive o próprio programa, seu Boninho, me desculpa, eu não posso engolir essa possibilidade de que você possa estar fazendo isso realmente para queimar um infeliz, mas o cara que simplesmente teve a casa, a mãe simplesmente foi lá e quase esbarrancou. Mas sabe por quê também? Porque o SBT foi lá e salvou a vida da mãe. A Globo não tomou nenhuma atitude, então começa a gerar rancinho de emissora. Vocês entenderam? Qual que é a história? Eles começam a gerar rancinho, então é uma forma de esculhambar. Ah, o SBT está ajudando a mãe? Então ok, então agora a gente vai acabar com o filho. Tá? Então agora vocês prestem muita atenção, mas muita atenção em todas as movimentações, do seu Boninho. Prestem atenção. Vocês lembram, né, que o SBT foi lá, pegou a mãe do Davi, colocou numa casa que o próprio SBT alugou e eles foram lá e estão morando de uma forma digna. A Rede Globo poderia ter feito a mesma coisa, mas eles não fizeram. Sabe por que eles não fizeram? Porque é um problema familiar, vai que de repente descobrem, entendeu? Aí fica muito chato, né? Mentira. Então é melhor você ter a mulher ali soterrada, a casa caindo, né? Do que realmente você vai lá e tenta resolver o problema. Era só falar o seguinte, dona Elisângela, não abra a boca pra ninguém. Eu vou colocar vocês, a gente vai colocar vocês num outro lugar, mas por favor, não fale que fomos nós. Fala que foi o próprio fã-clube do Davi, enfim, todo mundo que tá falando, tá? Chegou um superchat, olha só. Ninguém ali é perfeito e santo. Davi não morre porque alguém não o cumprimentou. Ele é muito mais esperto que todos ali juntos. Ele vai dar o máximo, capitalizar isso como faz com tudo. E tá certo ele, mas isso é óbvio. Ele trabalhou a vida inteira, pessoal, prestem atenção. O Davi trabalhou a vida inteira com a rejeição, com o racismo, com a forma periférica de viver. Você acha que o cara não é safo de saber lidar com as situações? É óbvio que é. O cara, ele faz aplicativo, motorista de aplicativo na Bahia. Você acha que ele não sabe lidar com o povo? Cada história que ele já deve ter ouvido, será que ele já passou por perigo também dentro desses carros, na hora no qual ele dirige? O cara é muito safo, mas que sem dúvida o Paulo Ricardo merece essa cancela de hoje, ele merece por tudo que ele não representou ontem. Ele não representou absolutamente nada. Ele colocou o cara ainda mais como uma escória. E volto a frisar, quando você mora em algum lugar, porque o Davi é morador de uma casa há 90 dias, quando você entra, você é um visitante, e você não cumprimentar os moradores é falta de educação. E é isso que você fez, seu Paulo Ricardo. É dessa forma que você agiu, colocando ele realmente nesse papel ridículo, mas que falou muito mais sobre você do que simplesmente sobre o próprio Davi, que a gente sabe tá lidando realmente. Não gosto, não é o meu favorito, mas que ele é um jogador, ele é um jogador sim, e ele merece realmente abocanhar esse prêmio de 3 milhões de reais, tá? E volto a frisar, para mim toda essa história de tentar queimar o Davi nessa reta final, isso é manobra da própria direção, isso vocês podem ter certeza, até porque a Globo não engoliu até hoje, ou o Boninho não engoliu até hoje, a possibilidade do SBT ter colocado a mãe do Davi dentro de um apartamento, coisa que isso deveria ter feito inclusive pela própria emissora, mas eles não engoliram. Então o que é muito mais fácil agora? Tirá-lo do programa, fazer com que ele se desespere
desestruture. Então, como a gente sabe como funciona realmente os meandres da televisão, eu vou dizer uma coisa para vocês. É muito fácil para o Boninho chegar para o Paulo Ricardo e falar assim, não cumprimente o Davi. Passe batido, porque ele vai se sentir rejeitado, ele vai achar que ele está sendo odiado pelo Brasil e ele vai lá e aperta o botão e desiste do programa. É isso que vai acontecer e é isso que ele está querendo fazer, tá certo? Então, se vocês já estão com o radar ligado há muito tempo, mas há muito tempo em cima do Davi, redobrem isso. Redobrem, porque agora essa reta final, ele vai tentar tirar o prêmio do Davi. Escutem o que eu estou falando. Isso já não é de hoje, a gente sabe como ele já manobrou os jogos, a gente sabe como ele já fez tudo. Isso não é de hoje, pessoal. Então vocês acordem, vocês prestem muita atenção nessa movimentação em tudo que está acontecendo, inclusive com o próprio Davi, porque ele pode sim. Mas é o seguinte, eu vou continuar falando aqui, trazendo mais informação, mas antes inscreva-se no canal, dê o like e acione o sino para que você receba a notificação. Já somos 774.401 inscritos, a gente quer bater pelo menos até o finalzinho dessa live aqui, pelo menos vamos chegar até 675, vamos fazer isso? Faz isso por mim, já que vocês gostam tanto da cancela, que a gente se expõe tanto, às vezes correndo riscos aqui, e a gente se colocando de uma forma completamente verdadeira para vocês, então por que vocês também não se inscrevam no canal? Inscreva-se, tem ali, olha, é só você apertar o botãozinho de inscreva-se, pronto, você já tá, acione o sino, você vai receber. Então a gente vai continuar aqui, olha, e tá girando, olha, 674.401 pessoas. E não custa nada, as pessoas acham que tem que pagar. E não paga, é de graça. Inscrição é de graça, pessoal. Você não paga nada para se inscrever, absolutamente nada. É só chegar, apertar o botãozinho de inscrição e pronto, sabe? Por quê? Porque se eu tenho voz agora com vocês que replica, que faz tudo acontecer, imagina a gente com 1 milhão de inscritos. Ninguém vai segurar a gente não, pessoal. Porque aqui o canal foi feito para vocês. Então vai descendo o dedo, olha, 431, olha a quantidade que está girando, olha quanto está chegando, tá vendo assim? Olha, bota para girar no Modstone, que nem vocês fazem sempre. Então fazem isso acontecer. Vamos chegar a 675 mil, porque eu acredito em vocês. Eu acho que vocês, sem dúvida, vocês podem fazer isso acontecer por mim, por vocês, e é de graça. Inscrição você não é cobrada, a inscrição é gratuita. O YouTube já entrega isso para vocês. E depois, se vocês quiserem, vocês vão lá e acionem o sininho. Mas para que tudo isso aconteça, a gente tem que chegar a 1 milhão, pessoal. A 1 milhão, pelo menos, até o final desse mês. Sabe por quê? Porque a gente está gastando muita grana para fazer esse canal. E a gente precisa de vocês. A gente precisa da monetização cada vez que vocês assistem. Então, não adianta vocês só ficarem olhando, observando, enfim, fazendo tudo acontecer. Ajudem a gente a crescer. Inscrevam-se no canal, porque eu dou a minha cara a tapa aqui todos os dias. Eu venho aqui, eu faço cancela, eu entrego tudo aquilo que vocês querem de verdade. Mas para que isso aconteça, vocês precisam me ajudar também. Porque não adianta só eu ficar falando aqui e simplesmente nada acontecendo. Por quê? Porque gera o quê? Flopa. Então, quando vocês vêm e vocês metem o dedo realmente na inscrição, vocês estão provando que vocês estão comigo. E cada vez que vocês estarão comigo, porque esse canal é de vocês, é isso que a gente quer fazer por vocês, tá certo? Então, desce o dedo mesmo na inscrição. Eu pedi até para deixar aqui, olha, o número quando está aumentando, olha só, 533 já. Olha só como está pulando. Está indo. Por quê? Porque vocês gostam do programa, vocês gostam aqui do Link Podcast e tem um conteúdo verdadeiro. A partir do momento que eu sento aqui e faço cancela de tudo aquilo que vocês pedem para defender o Davi não, porque eu acho que ele não precisa de defesa, que ele se defende muito bem. Eu estou aqui para analisar o jogo dele. E até agora, ele sempre foi um exímio jogador. Então faz o seguinte, vai fazendo realmente essa mola girar, vai fazendo girar no Modstone, para a gente justamente chegar pelo menos a 675 mil nessa live de hoje, que a gente está estourando, arrebentando de audiência, tá? E o like também muito baixo, mas foquem agora na inscrição. Foquem na inscrição, vão fazendo tudo acontecer de verdade, porque é isso que a gente precisa. É isso que realmente a gente faz com que tudo isso gire de verdade, tá certo? Então, vamos fazendo isso, porque daí eu posso defender muito mais o Davi, eu posso vir aqui falando as verdades para vocês de tudo aquilo que a gente quer e que a gente quer realmente que vocês entendam. E como eu já disse, a inscrição ela é gratuita. A inscrição você não cobra nada para que você realmente
possa ter a inscrição. Não vai ser debitado nada da sua conta corrente, não vai ser debitado nada do seu fundo de garantia, nada disso. Você vai ter simplesmente essa opção de estar todos os dias aqui fazendo isso acontecer e bota para girar no Modstone, como eu sempre falo, sabe? E aí, como eu estava conversando com vocês, enquanto isso vocês vão fazendo a inscrição de vocês, é isso que eu penso. O Boninho realmente está querendo tirar esse prêmio do Davi. E está querendo tirar esse prêmio do Davi por causa do SBT. Pelo SBT ter ajudado a família dele, porque o SBT foi lá, eles não ajudaram, eles não fizeram nada. O que o SBT fez? O SBT foi lá e ajudou. Pegou ela e colocou ela dentro de um apartamento decente para morar até o filho dela sair. E ali eu acho que eles se estranharam, não gostaram da atitude, porque a Globo é a todo-poderosa e não aceita esse tipo de situação. Aí ele chama o Paulo Ricardo, fala, não cumprimenta o Davi. Isso é uma suposição, uma hipótese minha, tá bom? Mas como a gente sabe como funciona tudo isso, então a gente realmente entende quais são os meandres ali de uma produção de televisão. Você vai lá, você não cumprimenta o Davi, você abraça o Bin Laden, você não cumprimenta o Davi, e aí o que ele vai se sentir? Rejeitado. E aí o que ele vai fazer? Ele vai apertar o botão e vai deixar o jogo.